Bom, gente, como eu estava começando a falar, ah, estamos aqui para tentar deixar em ordem aí o que a gente passou para a turma do segundo ano do seminário Betânia, já que a gente teve dificuldades aí com a questão de transmissão, que não era bem ouvido, e aí alguns alunos começaram a mandar dúvidas para mim que eram iguais. Eu percebi que havia uma dificuldade no entendimento. Decidi, então, gravar essa revisão, uma revisão geral, para que não haja nenhuma dúvida mais quanto a isso e a gente fique bem informado a respeito da matéria e não seja prejudicado na hora de pregar, na hora de fazer o sermão de prova, ok? A gente começou tratando do conceito de homilética, né? E foi interessante. E. Oi? E aí, conseguiu? Consegui, estou fazendo. Estou fazendo. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo tudo. Tudo na tela, tudo gravando. É meu assessor aqui que me ajudou, viu? O reverendo Edivanho, me ajudando aqui a fazer direitinho aí o que fizemos, viu? Tá tudo ok, reverendo. Já estou no ar, já estou gravando aqui, viu? Muitíssimo obrigado. Muito bem, queridos. Como eu estava dizendo, então, a gente começou vendo bem devagarzinho o que seria as nossas definições, né? Que a gente tem a obrigação de fazer essa pregação, que há uma ordem expressa, essa ordem é dada a todo seguidor de Cristo, que a gente precisa pregar esse evangelho e que as pessoas precisam ouvir e só vão ouvir se houver quem pregue. A gente tem que pregar a fé e pregar a palavra, conforme os textos que a gente tá vendo aí, não é, na nossa tela. Eu queria explicar que eu atendi aqui o reverendo Edivan, que foi que me ajudou a botar, a colocar aqui os slides, e ele estava verificando, graças a Deus, o cuidado aí do pastor Edivan, para ver se estava tudo certo e deu. Um dia eu levo ele aí no Seminário Betânia para os irmãos conhecerem ele. Quem sabe ele não dá aula aí também, né? Bem conhecido aí do diretor Leandro César. Mas continuando, nós devemos pregar porque é ordem de Deus. Devemos pregar porque é imperativo de Cristo. Devemos pregar porque é o dever daqueles que fazem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, uma passadinha de en passant aqui sobre a pregação e a comunicação. Quando a gente for pregar, a gente tem que lembrar que a pregação também é uma comunicação e que a fonte, não é? Há um emissor, aí um assento da mensagem, um receptor e também uma mensagem. No nosso caso, é a mensagem da própria palavra de Deus, né? Que vamos usar aí para pregar essa palavra do Senhor, né? Ela é que é a nossa fonte inesgotável, é ela que nos faz ter as informações que precisamos, né? E é interessante que a gente saiba que temos veículos para isso, temos a nossa própria voz, temos o microfone, temos a nossa própria imagem. Isso são os veículos que se use para que o receptor receba bem a mensagem e seja ligado um ao outro. Há o feedback, que é a resposta do receptor, quando as pessoas estão entendendo, há uma linguagem corporal que mostra que a mensagem está sendo entendida, eles demonstram interesse, demonstram interesse ou não, e assim vai. Há também um ruído. O ruído é qualquer coisa que atrapalhe a pregação, seja barulho, seja interferência, seja alguém que chegou, tudo isso é ruído e pode ser uma interferência na entrega da pregação da palavra de Deus. A gente precisa saber que os nossos olhos têm que estar voltados para a pregação, né, para a palavra e para a oração. Então, não se prega sem depender de oração. Precisamos nos dedicar à leitura, exortação, ensino
e fazer isso tudo em oração. Isso a gente já viu, só para revisar. Muito bem, existem aí então as classificações, não é, do nosso sermão, as, as classificações aí do que são os elementos, né, de sermão. E a gente precisa lembrar, não é, que a gente pode classificar o sermão quanto à sua estrutura. E a gente tem a primeira dessas classificações, que é o sermão na estrutura tópico ou temático. Sermão tópico ou temático. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho de cada um. Sermão textual, que a gente divide aí, subdivide por natural, inferencial ou analítico. A gente vai se ater ao natural e ao inferencial. E o expositivo. Sermão expositivo, sermão mais usado pelas igrejas mais históricas, como a presbiteriana, a congregacional, a anglicana e outras, luterana e outras mais. Além desses, se subdividem, por exemplo, um expositivo pode ser histórico, biográfico, e tem os extemporâneos que a gente prega aí, sem muito compromisso com a questão homilética, quando a gente tem menos tempo e a ocasião é um pouco diferenciada. A gente tem que perceber e prestar bem atenção na quantidade dos versículos, porque eles dizem muito a respeito da classificação do sermão e do tratamento com o texto, não é? Então, a gente vai olhar a quantidade de versículos, como o texto é tratado e também a divisão que é dada e olhando também o tratamento que se dá às subdivisões. O tópico, o textual, tanto o natural quanto o inferencial, a gente vai subdividir, daqui a pouco vou falar um pouquinho mais sobre subdivisão, encontrando outros versículos de apoio em textos aleatórios. Não é um texto, não é um parágrafo, não é um próprio capítulo, mas em livros, em cartas, epístolas diferentes para embasar, não é, a nossa argumentação nesses três tipos de sermão: sermão tópico, textual natural e textual por inferência. Né? Textual, a gente está subdividindo, só para você ter uma ideia. Alguns detalhes que fazem a diferença aí no tipo de sermão. Sermão tópico, classicamente, na homilética clássica, esse tipo de sermão, tópico ou temático, o texto áureo que você vai pregar, aquele texto que você vai ler para poder pregar, ele deve ter apenas um versículo. É o texto áureo que você vai embasar a ideia do tema que você vai pregar. Então, é um versículo só na sua leitura, somente. Não é um parágrafo, não são 3 versículos, é um versículo só. Esse versículo tem que ser condizente com o título, com o tema. Esse versículo tem que estar fazendo sentido, não pode ser uma negação do que você diz, não é? Apesar de ser um sermão temático, esse versículo não pode estar fora do contexto, né, do assunto bíblico que você vai tratar. Se divide pelo título. O sermão tópico é dividido por isso que é chamado de tópico e temático. O tema-título é quem vai dar luz às suas divisões, né? Os seus enunciados de pontos. É assim que é. Aí vem um sermão textual natural. Este também tem no seu texto áureo apenas um versículo somente, que você vai ler para pregar, certo? É o seu texto áureo, o seu texto de início, o seu texto quando você vai ler a sua pregação. Esse tipo de sermão se divide naturalmente pelo texto, com as próprias palavras como lá estão. Você não vai inventar, você não vai inferir, você não vai deduzir. As palavras já estão lá no próprio texto. Esse é o sermão textual natural. O sermão textual por inferência, esse já é um pouquinho diferenciado, mesmo que seja textual, porque você pode usar de 1 até 3 versículos para o texto áureo. Quando você for ler o texto que você vai basear a sua mensagem, você vai usar até 3 versículos. E as divisões são inferidas do texto. Não é? Você
vai inferir do próprio texto que você leu, você vai deduzir os tópicos ali, os enunciados de pontos a partir dali. Esse é o textual por inferência, não é? A sua divisão não vai estar naturalmente, palavra por palavra, como lá está. Quando eu der o exemplo daqui a pouco, você vai entender um pouco melhor sobre isso. Aí nós vamos para um esqueleto de esboço tópico, para você ter uma ideia. Viu? Vamos nós. Texto, essa é a ordem. Texto, você vai dar aí um versículo só, tá vendo? Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O título, é claro, aqui é só um esqueleto, não é nem um esboço, é só um esqueleto, só para você ter uma ideia. O título aí, Por que orar? Aí vem uma sentença de transição, que a gente lembra que vai ter a proposição, depois a gente revisita isso. E a sentença de transição da proposição é: vejamos 3 respostas à pergunta por que orar. Então vem o primeiro enunciado de ponto, que responde a pergunta feita na sua sentença de transição. Né? Lembra que o seu título, nesse caso aqui, é uma pergunta: por que orar? Então a primeira resposta seria: porque nos leva à comunhão com Deus. Segunda resposta: porque nos torna cada vez mais dependentes de Deus. Terceira resposta: porque nos faz seguir o exemplo de Cristo, que orava a Deus. Esses são apenas os enunciados de pontos, são as divisões. Aqui não estão ainda as subdivisões. Mas nesse esqueleto você está vendo que já tem aí um texto, título, uma sentença de transição, os 3 enunciados de pontos e só uma frasezinha para você ter a ideia de que tem que ter também uma conclusão, certo? Pronto, esse aqui é um esqueleto de sermão. Não é o esboço, nem é o propriamente sermão todo escrito, mas um esqueleto para você ter uma ideia de como divide. Para você já levar em mente que você tem que fazer uma ligação de ponto para ponto. Por que a gente tem uma sentença de transição? Porque quando você, por exemplo, o título é Por que orar? Aí você diz o seguinte: a primeira resposta à pergunta do por que orar é porque nos leva à comunhão com Deus. E você vai explicar isso pelos subpontos. Quando você termina a argumentação do primeiro ponto, que você for para o segundo ponto, você tem o apoio da sentença de transição. Você diz a segunda, veja bem, você não vai do nada para o nada. Você diz a segunda resposta. A pergunta do porquê orar é porque nos torna cada vez mais dependentes de Deus. Você vai argumentar com os subpontos. Quando for para o terceiro ponto, vem a transição. A terceira resposta à pergunta do porquê orar é porque nos faz seguir o exemplo de Cristo. Então você faz umas coisas interessantes aqui. Primeiro, você liga o, o enunciado de ponto ao título e você também faz uma, uma, uma transição tranquila, inteligível, né, para os próximos enunciados de pontos. Aí vamos para o esqueleto do esboço do sermão textual natural. Texto clássico para essa divisão, porque as palavras vão aparecer exatamente como estão no texto. Está lá em João 14,6. Vamos nós. O que seria nosso texto? Nosso título, perdão, Como Chegar ao Céu. E aí a nossa sentença de transição. Vejamos 3 direcionamentos que Jesus nos dá de como chegar ao céu. Essa aqui é a nossa sentença de transição, lembra, né? Para a gente ir de um ponto para o outro ligando ao título. Então, veja bem, palavra natural, como está no texto. João 14,6 diz: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, do jeito que está lá. O primeiro direcionamento que Jesus nos dá de como chegar ao céu, veja bem que está ligando com o título, é que ele é o caminho. O segundo direcionamento que Jesus nos dá de como chegar ao céu é de que ele é a verdade. O terceiro direcionamento que Jesus nos dá de como chegar no céu é que ele é a vida. Pronto. Então, você aí, uma pequena palavra à guisa de conclusão, você aí já tem naturalmente a divisão como está nos textos. Agora, cuidado, porque nem todo texto você encontra essa divisão natural. Não é? É somente quando, de fato,
ela assim possibilitar. Mas esse sermão é muito tranquilo de fazer. Agora só que você vai ter que encontrar os subpontos com outros versículos aleatórios que não sejam desse texto para embasar sua argumentação com outros versículos. Não são textos, viu? São versículos, um versículo para cada subponto. E aqui o diferencial, texto de segunda carta de Paulo a Timóteo 3,10, pode ser até 3 versículos, mas esse aqui, o versículo é tão rico que um versículo só deu. O título, um caminho a seguir. Você tem uma transição, uma sentença de transição. Vejamos 3 maneiras que o texto nos mostra andar neste. Aí vem o título, caminho a seguir. E aí, primeiro enunciado de ponto, pelo trilho. A primeira maneira, não é pelo trilho do ensinamento. A segunda maneira, pela vereda da boa conduta. Terceira maneira, pela estrada do propósito divino. Isso é deduzido, isso é inferido de palavras que estão no texto, mas não dessa mesma forma. Você está fazendo uma inferência encontrada no texto, levando a esta divisão. Uma palavrinha à guisa de conclusão, e aí você tem um esqueleto de esboço de um sermão da classificação textual natural. Esqueleto aí todo prontinho, título, sentença de transição, 3 enunciados de ponto e uma frase de conclusão. Mas você não tem ainda aí as subdivisões, porque é apenas um esqueleto. Aí vem os elementos do sermão. Os elementos do sermão, interessante para a gente notar, não é? Sempre assim, em todas essas 2 classificações, nenhuma subclassificada, ou seja, tanto no sermão tópico, quanto no sermão textual natural e o sermão textual por inferência, a ordem dos elementos é esta aqui, não é outra, viu? Eu estou falando academicamente e conforme a gente exige na nossa aula, né, conforme o meu método de ensino, no Seminário Evangélico Betânia. Então é isso. Primeiro, texto áureo. Lembra, né? Tópico ou temático, um versículo apenas. Textual natural, um versículo apenas. Textual por inferência, de 1 até 3 versículos. Somente. Ordem é essa. Segunda, introdução. Terceiro, título. Proposição, né, que é afirmação teológica e sentença de transição. Depois a gente vai falar um pouquinho nessa, nesse elemento aí. Divisões, né, os enunciados de pontos. Subdivisões, que vai resultar na sua argumentação. Você vai precisar de versículos aleatórios para você embasar a sua argumentação e a sua conclusão, ok? São estes 7 pontos aí, viu, de elementos do seu sermão, tanto do textual quanto do tópico. Então, não alterem, esta é a ordem. E os acessórios, né? Depois disso você vai garimpar aí alguns acessórios. Aplicações, né? Porque sermão sem aplicação não é uma pregação, fica distante do ouvinte. Você tem uma ilustração na introdução e outra ilustração na conclusão, já está de bom tamanho essas 2 ilustrações. Citações, que são pessoas, sobretudo importantes, que disseram alguma coisa sobre o tema que você está pregando. E também tem citações bíblicas, né? As citações bíblicas e as citações de vultos, né? De pessoas importantes. Tem desafios, convites, dependendo da temática que você está tratando. Você está num acampamento aí de missões, aí você termina com um desafio ou um convite para que você aceite, né, esse fazer missionário. Pronto, esses são os acessórios depois dos elementos do sermão. Aí vem as subdivisões, né, e as argumentações, né, que é interessante de a gente
está entendendo, não é? Essas subdivisões. Mas vamos nós. Essa é a lógica. Enquanto os pontos explicam o título, os subpontos explicam o ponto. Então, os subpontos são muito importantes porque eles vão ser a sua argumentação. Então, você tem, vamos nós, a nossa lógica, né? Você tem 3 pontos, para cada ponto você tem um subponto. Para cada enunciado de ponto, você vai ter 3 subpontos, né? Que vão lhe dar a garantia de uma boa argumentação para explicar cada ponto que já está explicando o título. Formule frases que expliquem em argumentos esses pontos, né? Frases claras, não é? E que ajudem no entendimento do que você está querendo chegar e que seja como que deixa para a sua argumentação. Frases claras que lembram você o que você vai dizer na sua argumentação. Garimpe versículos bíblicos em livros diferentes que de base ao seu argumento. Não pegue só provérbio, salmo, não. Pegue Gênesis, Provérbios, Mateus, no outro ponto. Isso, um versículo para cada subponto apenas, viu? Você vai fazendo isso bem aleatoriamente. Certifique-se de que estes versículos estejam no contexto correto. Lembra que a gente já falou, né? No texto áureo, nos textos que vocês vão usar também nos versículos para argumentação, vale o mesmo. Eles têm que estar dentro do contexto daquilo que você está defendendo. Não pode ser em contrariedade com o que se ensina. Ter subpontos é o ideal para argumentar cada ponto. 3, 3, 3. Né? 3 pontos e 3 subpontos. Essa é uma ideia de ficar um sermão bem lógico, bem progressivo, né? Com essa lógica progressiva, bem arrumada, porque você, quando prega, você prega tentando, antes de alcançar o coração, alcançar a própria razão, o intelecto da pessoa, o entendimento. O sermão tem que ser bom de ser entendido. Né? Então, por isso que ele é arrumadinho assim, bem redondinho. O título é explicado pelos enunciados de pontos, os enunciados de pontos são explicados pelos subpontos, não é? E para cada ponto, 3 subpontos, que a gente vai ter 3 enunciados de pontos. Bem redondinho, bem arrumado, para que o entendimento também seja assim. Aí vamos para o sermão temático. A gente vai ver aqui só algumas vantagens, não é? Vantagens e desvantagens, mas que depois, quando a gente for ver o sermão expositivo, a gente vai ver as melhores vantagens no expositivo de fato. Mas vamos nós. O sermão tópico aperfeiçoa a retórica do pregador. A unidade é mais facilmente conseguida, porque, como é pelo tema, você arruma ele bem direitinho num sermão, sobretudo expositivo. Nem sempre essa facilidade dessa arrumação é tão facilmente encontrada. A ordem lógica agrada a certo tipo de ouvinte, né? Mais fácil de se perceber, e a quantidade de assuntos é quase inesgotável, né? Como é por tema, né? Você tem muita coisa para discutir, não é? Uma Bíblia bem adequada para analisar temas, ela às vezes é confundida como Bíblia de estudo, mas é uma Bíblia de cadeia temática, que é a Bíblia Thompson. Ali tem muitos temas para se analisar. Permite a discussão de assuntos que se julgam necessários. Como é temático, você vai escolhendo temas, e assim vai progredindo. Alguns cuidados. O tema deve ser claro e específico. Cuidado para não ser um tema confuso, às vezes um tema grande demais, né? O tema que a gente está falando, minha gente, é o título. Deixa eu lembrar vocês o que já tinha dito. Tema, na verdade, é o assunto geral. Por exemplo, o tema é santificação, perdão, graça. Agora, título, não é? O que a gente chama de tema em homilética, geralmente é o título. Título é aquele assunto específico. O perdão de Deus para o pecador arrependido. Isso é bem específico. Ele não está falando do perdão para o que errou, da mulher para o marido, não está falando do perdão
de Deus para a humanidade toda, mas para aquele pecador individual que está arrependido. Então, é um tema específico. Ele tem que ser bem claro. Os argumentos devem ser dispostos em ordem progressiva também. Tem que ter esse cuidado, que eles têm que estar crescendo. A gente sempre diz que o sermão deve partir do forte para o fortíssimo. Então, tem que ter essa ordem lógica e progressiva, crescente. Alguns perigos, né? A gente já falou, quando só se prega sermão tópico, termina-se por se negligenciar a palavra. Né? A palavra mesmo, a palavra de Deus como princípios exalados dentro dela, de se explicar os tesouros escondidos. Então a gente tem que evitar só pregar sermão tópico. Atrai atenção para o pregador, muito mais do que para a pregação e para o Deus da pregação. Por isso, cuidado, né, com isso. Pode levar à secularização da pregação. A pregação pode ficar muito no campo da filosofia, muito no campo da psicologia, muito no campo da literatura e pouco no campo da própria escritura. Cuidado para a gente não incorrer nesses erros. Conselhos práticos, sempre comece com a leitura bíblica, sempre. Não esqueça da oração antes da pregação. Tente captar a atenção do público já na introdução, por isso que a gente usa sempre uma ilustração, porque a ilustração prende a atenção. Então, tente fazer isso, porque depois é muito mais difícil. Não use cacuetes no púlpito, coceira, limpeza do nariz, orelha, não estralar dedos, coçar a cabeça. Evite os cacuetes. Comporte-se respeitosamente ante o púlpito, não se escore, não bota a barriga, não bota o cotovelo. É uma tribuna sagrada para a gente se comportar com cuidado. Não se desculpe explicando que foi chamado de última hora, não é que você não deveria pregar naquele dia porque você não sabia e o pastor chamou, ou o dirigente chamou você em cima da hora. Não faça isso. Ou você prega, ou você não prega, não é? Mas não, não use esse dispositivo de se desculpar, porque você diminui, você minimiza a autoridade da pregação da palavra. Não elogie demais quem convidou você. Não deixe que esse elogio ocupe um lugar de bajulação. Não é? Um elogio comedido, não é tranquilo, já é de bom tamanho. Não use de linguagem chula, nem culta demais. Não force a barra para ser que não é. Por exemplo, tem pregadores que acham que deve falar errado porque onde ele está pregando o povo fala errado. Não. Isso deve ser evitado. Ou então, chegar num lugar bem simples e usar um vocabulário altíssimo. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem linguagem chula demais, nem culta demais, dependendo do auditório que você tem. Anedotas podem até ser contadas, mas nunca as de mau gosto. As que têm duplo sentido, as que têm algum conteúdo de racismo, evite esse tipo de coisa, porque isso pode ofuscar a mensagem, não é? Então, o bom humor é bom, mas não exageradamente. Muito cuidado, muito critério nisso. Não exagere nas promessas. Tem gente que quando vai começar a pregar, começa a prometer demais. Nesta noite, isso vai acontecer. A partir desta noite, não é? Coisas vão acontecer, você não vai ter mais dúvida nisso, você vai receber isso. Deus é quem decide o que fazer com a pregação, que é dele mesmo. A gente é somente instrumento dele. Então, não exagere também nas promessas, não. E cuidado com a memória, não é? Cuidado com o que você vai falar com a memória, cuidado nos números, dados, citações. Se você não tem boa memória, você então precisa anotar tudo. Anote. Anote, porque o que você anotar, especialmente se você for dar um dado jornalístico, qual foi o veículo que deu, em que coluna, se foi um jornal, por que repórter, em que data. A gente tem que ser um pouco preciso, não é? Mas a memória pode nos falhar. Então, anote tudo. Alguns desafios, não seja óbvio.
saia do óbvio, não seja repetitivo, parta do forte para o fortíssimo, não prometa o que não está no texto, não crie a expectativa e pregue segundo a palavra. Eu preciso mostrar um outro slide, queridos, para vocês, porque para você ter uma ideia, sobretudo o pessoal que está tendo dificuldade com os subpontos. Então vejam o exemplo aí do sermão tópico. Lembre que esse tipo de sermão ele é base para tanto sermão tópico quanto textual, natural, como por inferência. Os elementos são o mesmo, o tratamento do texto é que são outros, como a gente já falou. Mas vamos nós. Muita gente estava me perguntando na turma se tinha que ter subponto. Eu li um sermão e ele estava com argumentação, mas não tinha subponto, não estava subdividido. E é preciso que ele seja subdividido, certo? Então, desse slide aqui, eu vou mostrar apenas um exemplo do sermão tópico. O texto, Provérbios 21:1, certo? É o texto áureo, um versículo só, lembrem disso. Vem a introdução, que eu uso aqui uma deixa para minha ilustração, a ilustração que eu vou contar, no meu caso aqui, reportagem sobre os rebocadores dos aeroportos, certo? É uma ilustração que eu conto nesse sermão. Aí vem algumas palavras à guisa de introdução, porque a introdução não é somente a ilustração, não, viu? A ilustração faz parte da introdução. Mas você tem que ter alguma palavra que crie alguma expectativa, que não antecipe a mensagem, mas que traga algum conteúdo que nos leve a pensar no que vai ser falado. Então aqui tem, é Deus quem, além de mostrar a direção, realiza a disposição para a mesma, ele é quem move, ele é quem inclina, ele é quem faz e quem leva a fazer. Mesmo o coração dos reis, tidos e vistos como soberanos, nem as figuras mais importantes, como um rei, um nível de poder humano diferenciado, escapa à soberania, a soberana providência do nosso Deus. Nossa vida não está nas mãos de governante algum, e de nenhum mandatário. Nossa vida e nosso destino estão nas mãos do Senhor da vida, Rei dos Reis. Pronto, isso é uma palavra introdutória para o sermão. E aí vem um título. Veja bem, depois da introdução, a ordem é essa, né? Só para você lembrar. Texto, introdução, depois título. E aí o título, um Deus que inclina tudo para fazer a sua vontade. Esse é o nosso título. Aqui a nossa afirmação teológica, que só lembrando a vocês, a gente já falou, mas a afirmação teológica é o sermão numa frase. É a tentativa de você resumir o sermão. E a nossa aqui é: Deus é poderoso e livre para fazer o seu melhor para cuidar de nós, extrapolando às vezes o nosso entendimento. Apenas uma frase a, que tente resumir todo o conteúdo da mensagem. E aí vem a sentença de transição. Vejamos três verdades a respeito de um Deus que inclina tudo para fazer a sua vontade. Veja que a sentença de transição ela faz um link com o título. Então, a sentença é: vejamos três verdades a respeito de um Deus que inclina tudo para fazer a sua vontade. Então, a primeira verdade a respeito de um Deus que inclina tudo para fazer a sua vontade é que ele muda as circunstâncias para cuidar dos seus. Veja bem, aqui já é o primeiro enunciado de ponto. Bem claro para você perceber como é aí. Veja que ele está em maiúsculo, e eu prefiro que seja assim. Número 1, pontinho, maiúsculo, para ficar bem destacado quando você lê também. O seu caracrachá, lembra, né? Então você precisa dessa desse jeito aí para você entender. Esse slide parece que não terminou não indo. Eu vou tentar.
trazer ele de novo, para você ter uma ideia melhor do que eu quero dizer. Só um minutinho que eu vou tentar trazer esse slide. Deixa eu ver aqui, né, gente? Eu me atrapalhei um pouquinho. Só um minutinho. Pronto, eu vou voltar, vou dar uma repetida, porque eu estava falando, mas vocês não estavam vendo os slides, certo? Só ouvindo a voz. Muito bem. Vamos nós. Título, texto, Provérbios 21, certo? Para ficar bem claro aí, o sermão tem um versículo só. Vem a introdução e vem uma deixa da ilustração, no meu caso aqui, reportagem sobre rebocadores de aeroportos. Vem uma palavra à guisa de introdução, como eu falei. Aí vem o título, um Deus que inclina tudo para fazer a sua vontade. Aí vem a afirmação teológica, Deus é poderoso e livre para fazer o seu melhor para cuidar de nós, extrapolando às vezes o nosso entendimento, e vem a sentença de transição. Veja, a nossa sentença de transição escolhida aqui é: vejamos 3 verdades a respeito de. Parou em 2 pontinhos, porque é para voltar com o link do título. Vejamos 3 verdades a respeito de um Deus que inclina tudo para fazer a sua vontade. Aí, quando você for fazer a transição para o primeiro enunciado de pontos, você vai dizer o seguinte: a primeira verdade a respeito de um Deus que inclina tudo para fazer a sua vontade é que ele muda as circunstâncias para cuidar dos seus. Isso é um enunciado de ponto, já com link com o título, através da sentença de transição. Agora vem a dúvida que muita gente perguntou, que é a questão dos subpontos. Eu disse que eu prefiro que os pontos, os enunciados de pontos venham em maiúsculo, né? E venha com o número mesmo, número 1, barrinha e ele escrito em maiúsculo. Os enunciados de pontos vêm a letrinha A, certo? Como está aí. E aí você tem uma frase com versículo, no máximo 2, certo? No caso dos subpontos, um ou no máximo 2 versículos. Aqui a gente tem a linha A dizendo o seguinte: até circunstâncias naturais podem ser alteradas pelo Deus da providência. Josué 1, 12, 13. Isso é um subponto, que está explicando que ele muda as circunstâncias para cuidar do seu. Ou seja, ele muda até e a partir das coisas que ele próprio altera pela sua providência. O texto que vai ser lido vai reforçar isso. Segundo, Deus muda até as circunstâncias aparentemente a nós favoráveis. Né? Quando parece que é favorável a nós, a gente cita aqui Êxodo 4, 21, quando Moisés chega a Faraó e diz que Deus manda o povo ir, aparentemente, para o bem de Moisés, o bem de Israel, Faraó deveria deixar, mas não é o que acontece, porque Deus tinha um comunicado maior e era o fato de que ele ia tirar o povo com seu braço forte e não pela habilidade de Moisés ou dos judeus ou pela bondade de Faraó. Então, até o que parece favorável, Deus muda para mostrar que ele cuida de todos nós, mudando até as circunstâncias. Ele muda a linha C, ele muda a sorte, o estado de coisas de seu povo e exige o que ele quer para isso. Aí está Oséias 7:1 para dar embasamento. Vejam bem aí que você tem um enunciado de pontos e 3 subpontos. Estão vendo, né? A, B, C. O A a gente tem Josué 10, 12, 13. O B a gente tem Êxodo 4, 21. O C a gente tem Oséias 7, 1. Depois de uma frase que é a sua deixa para a sua argumentação.
Aí vem o segundo enunciado de pontos. Ele remove os obstáculos para cuidar dos seus. Não é? Lembra que você vai ter que fazer aquela ligação, né? Que é o seguinte: a segunda verdade a respeito de um Deus que inclina tudo para fazer a sua vontade é que aí ele remove os obstáculos para cuidar dos seus. Vem o primeiro subponto, sejam quais forem os obstáculos que se interponham à nossa frente, serão removidos pelo Deus providente. Êxodo 14, 21. Quando Deus resolve agir na e com sua providência, nem amarras, nem cadeias, nem prisões podem ser obstáculos. Atos 16, 26. O Senhor remove por sua providência todos os empecilhos que atrapalham e o seu povo seja cuidado, abençoado, mesmo e até que esses obstáculos sejam pessoas. Aquela história de Esté, né, que tinha alguém que queria prejudicá-los e Deus tira até gente do caminho para que a vontade dele seja feita, realizada na história do seu povo. Finalmente, terceiro enunciado de ponto, ele transtorna até as vontades para cuidar dos seus. Ele transtorna até as vontades para cuidar dos seus. Primeiro subponto, Deus muda, frustra planos, transtorna vontades até de mandatários para cumprir o que lhe aprouver para cuidar do seu povo. Provérbios 21, 1 pode inclusive repetir sim em um dos subpontos o texto citado como textual, sem problema. Só que em um apenas dos subpontos. Até o que aos nossos olhos parece correto e bom, como pregar as pessoas em lugares, se for para o nosso bem, o Senhor frustra e transtorna. Atos 16:6, quando o Senhor impede que Paulo entre e pregue em determinado lugar. Deus frustra até isso, para fazer a vontade dele na nossa vida. Ele transtorna até as vontades, até as nossas, para fazer aí o que ele quer. Deus, na sua providência, transtorna até o que é nossa vontade. É Ele quem efetua em nós o querer, é Ele quem muda a nossa sorte. Filipenses 2:13, né, aquele texto que diz que Deus realiza em nós tanto querer como efetua em nós tanto querer como realizar. É a vontade dele que é soberana, né? E para que ele faça a vontade dele, até para o bem, porque sempre, né, é para o nosso bem, né? É o que diz Paulo aos Romanos, mas ele vai mudar até a nossa vontade para que isso seja feito e, sobretudo, para a glória dele. Muito bem, aí você tem a conclusão do seu sermão. Aqui eu conto a história de um pastor amigo, pastor Juan, hoje pastor da maior igreja presbiteriana do nosso presbitério. Acho que foi missionário num campo missionário bem pequenininho, e que teve a sua saída frustrada para um campo um pouquinho melhor, maior, e foi obediente a Deus e no tempo certo o Senhor lhe colocou num lugar melhor e num ministério de relevância, de importância para a glória do Senhor Jesus Cristo. A gente fala sobre o que é a resposta de um Deus que muda todas as coisas. Um Deus que muda até a resposta que a gente quer receber do presbitério, né? De uma liderança numa época, e frustra a gente, mas é porque ele quer algo melhor para a gente. Foi o que aconteceu com o pastor Juan. Ele quer, no tempo certo, algo melhor que glorifique o Senhor. Quando Deus nos responde a seus sims, não e espere, são as respostas de Deus, o faz sempre por sua vontade soberana, mas ao mesmo tempo visando o bem dos seus, por sua providência. Ele levará a efeito sua bondosa e perfeita vontade para abençoar os seus amados. Deus luta por nós. Ele vai mudar todas as circunstâncias para nos abençoar. Ele vai remover todos os obstáculos, sejam mares ou pessoas, para cuidar de nós e vai transtornar as vontades até dos reis, até a nossa própria, para a sua providência cuidar, para por sua providência cuidar paternalmente de nós. E aí o nome do sujeito que fez a mensagem, no caso aqui eu. Então vocês viram, né? É exatamente assim que eu quero, né, a disposição da sua mensagem, certo? Aqui é a conclusão. Lembre que
A ilustração é uma parte da conclusão, não ela toda, certo? E que fique bem claro, sobretudo, os subpontos que se precisam para explicar os enunciados de pontos. Está vendo aí? A, B, C. No caso do terceiro enunciado de ponto do sermão, que eu estou apresentando para vocês, o enunciado ele transtorna até as nossas vontades para cuidar dos seus. Você tem uma frase, aí você tem o versículo que é Provérbios 21, 1. Você tem outra frase na linha B e tem o texto de Atos 16, 6. Você tem na letra C uma frase e o texto de Filipenses 2, 13. Então, é desse jeitinho aí que eu quero que o sermão seja apresentado. Ok? Eu creio que então foi suficiente, né? A nossa, a nossa revisão deve ter sido tranquila para vocês, queridos, né? A gente deseja aí que isso que a gente viu hoje, a gente deu uma olhada para você ter uma ideia hoje, uma revisada dos elementos do sermão, né? Todos os elementos. A gente falou um pouquinho do título, né? Hoje, o lugar, a importância que o título tem, a diferença do tema, que é o assunto geral, e o título, que é o assunto específico. Se você disser assim, vou falar sobre o amor, você vai passar 3 meses falando só sobre o amor. Mas o amor de Deus no resgate do pecador, o amor de Deus no casamento do cristão, aí já é outro título bem específico, não é? Para você não fazer um título muito vago. A gente explicou aí a questão da proposição, afirmação teológica, que é uma frase que resume todo o seu sermão. Uma frase que você vai resumir o sermão em uma frase. Não é? E a sentença de transição é aquela palavra-chave que você vai usar para fazer uma transição para o próximo ponto e ligando com o título. Você vai usar atitudes, propósitos, expectativas, perspectivas. Você vai usar princípios, verdades. Você vai usar aí características, fases, um monte de frases que você pode uma frase que se adeque direitinho a uma sentença de transição, não é? Que vai fazendo isso. Depois a gente viu um pouquinho aí sobre os enunciados de pontos, especialmente nesse exemplo, né? Eu dei os 3 exemplos. Né? Se você for revisar, for ouvir de novo o vídeo, você vai ver que tem os exemplos dos esqueletos, tanto no sermão tópico, no sermão textual natural e no sermão textual por inferência, está lá. E depois a gente viu o sermão tópico, ele todo exemplificado, não é? Não apenas com isso, mas também com os subpontos, não é? Que se transformam na sua argumentação. E aí a gente mostrou, não é? Além dos enunciados de pontos A, B, C, as frases que são a lembrança da sua argumentação. Se você quiser escrever o sermão todo, você pode escrever toda a sua argumentação, contanto que você coloque também os versículos de apoio. Mas nesse exemplo você tem aí um esboço. Os primeiros, né, que eu falei aí, de tópico, de textual, natural e por inferência, são esqueletos. Esse segundo que eu mostrei agora já é o esboço inteiro, o esboço. Mas você também pode transformar isso na mensagem toda escrita. A diferença é que você vai escrever isso literal, tudo que você quiser. Agora, você tem que ter uma boa leitura para você não perder o contato visual com o público, certo? Mas a gente viu aí a, essas questões dos subpontos, não é? Na argumentação, lembrando sempre, não é? Dos versículos, nunca esqueça isso, os versículos de apoio aos subpontos, né? Para fazer a sua argumentação. Versículos aleatórios, não de um livro só, não de uma carta só, mas versículos que estejam no contexto do que você está argumentando, versículos bem escolhidos, que apoiem muito bem os seus subpontos para a sua argumentação ficar estrogonófica, não é? Ficar inoxidável. Pronto, queridos, essa foi a nossa revisão. Eu espero de verdade que ela lhe ajude, que ela lhe traga clareza. Ouça esse vídeo mais de uma vez, porque você vai
ouvindo, você vai vendo e aí vai facilitando a sua compreensão, ok? É, boa sorte aí no sermão de prova que você vai ter, né? Agradecer aqui que um ex-aluno, né, Jack, enquanto eu estive produzindo a aula, o Jack, um aluno muito querido e muito inteligente, não é? Que eu tive no seminário Nazareno, né? Foi uma benção, é uma benção, o homem de Deus. Ele esteve aproveitando e ouvindo essa aula ao vivo, que está sendo gravada para vocês, mas também passou ao vivo. Eu aproveito a você que está ouvindo essa aula, que você se inscreva no nosso canal, no canal da igreja, da primeira igreja presbiteriana de, de Petrolina. Você dê um likezinho lá no nosso canal. A gente precisa de mais gente no nosso canal. A gente precisa de espalhe aí. Uma aula termina ajudando muita gente, né? Você pode compartilhar com quem você quiser. Isso aqui não é restrito, é para o reino de Deus. Pode ajudar quantas pessoas vocês quiserem, mas que ah, tenha essa troca de favor. Se inscreva no nosso canal, dê um likezinho para ajudar a nossa igreja na divulgação, na pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Turma do segundo ano do SEB, do Seminário Evangélico Betânia. Foi muito bom poder fazer essa revisão para vocês, que isso traga mais clareza, que Deus abençoe vocês poderosamente. Grande abraço e de verdade estou com saudade de cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês.